Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui examinando as escrituras em Mateus 8, nós vamos ler no 26 e nós vamos aprender com o melhor, que é Jesus, que vai nos ensinar como lidar com as circunstâncias. No 26 ele fala: mas Jesus disse a eles, disse a quem? Aos discípulos: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. Aqui a gente observa que Jesus, ele estava ensinando os discípulos como lidar com a circunstância. Por que Jesus dormia no barco? Porque Jesus era folgado? Não. Jesus dormia porque Jesus estava observando como que os discípulos iam enfrentar as dificuldades. Muitas vezes a gente pensa que Jesus está dormindo. A gente está passando por diversas adversidades, estamos passando por muitos problemas e a gente vê que Jesus não vem em nosso favor. A gente está esperando que Ele haja, porém, assim como Ele fez com os discípulos, Ele está nos observando. Ele está esperando que a gente se manifeste com autoridade. E ele pega, depois que os discípulos não conseguem lidar com as circunstâncias, a minha Bíblia tem um tema: Jesus domina as circunstâncias. Então ele percebeu que os discípulos não conseguiu lidar com a circunstância. E de repente, pode ser você. Você não está conseguindo lidar com a circunstância. Tá difícil, né? Pois Jesus, ele fica quieto, calado, observando, para ver se você vai praticar o que você aprendeu. Ele vem, os discípulos vai e chama ele, porque eles não conseguiram lidar com a circunstância. Aí então Jesus levanta e ele fala: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E Jesus repreendeu o vento e o mar. Irmãos, se ele repreendeu, é porque isso era uma ação do inimigo. Não era uma ação terrena. Todo esse vendaval que está acontecendo na sua vida não é uma ação terrena. É uma ação espiritual. As armas que nós temos que usar não são armas terrenas, são as armas espirituais. Então, olha o que Jesus está nos ensinando agora pela manhã. Repreenda tudo isso. Repreenda esse medo, repreenda esta enfermidade. Repreenda essa depressão, repreenda essa ansiedade, repreenda tudo isso. Repreenda esse espírito maligno que está te aprisionando. Jesus está nos ensinando, por isso que fala que nós somos discípulos de Jesus. O que significa discípulo? É eternos alunos. Nós estamos aprendendo com o melhor, porque aqui o que ele fez? Ele repreendeu o vento e o mar, e depois, levantando-se, ele repreendeu e houve plena calmaria. Ou seja, às vezes a calmaria não chegou, não porque Jesus está tardando, porque Ele está esperando por você, meu irmão. Ele quer que você use a autoridade. Repreenda esse espírito do luto, repreenda essa ansiedade, repreenda essa depressão, repreenda essa enfermidade, repreenda esse silêncio que está na tua casa. Repreenda em nome de Jesus. Jesus nos deu autoridade e muitas vezes o silêncio dele é pedagógico, porque ele está ensinando. Então que nesta manhã você não saia desse vídeo sem aprender. E ele fala para os discípulos: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Porque Jesus, antes dessa passagem, ele já tinha dado autoridade para os discípulos, para poder pisar nas cabeças da serpente, do escorpião. E em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. E que os discípulos fizeram? Não utilizou a autoridade. E tiveram medo. Então nós somos treinados no meio da circunstância. Nós somos treinados no meio do vendaval. Nós somos treinados no meio da tempestade. A gente é treinado assim, no deserto, nas dificuldades. Então Jesus esperou que os discípulos dominassem a circunstância. Então hoje o Senhor quer dizer para você, às vezes Ele está calado, Ele está em silêncio, porque Ele está esperando. Aleluia, aleluia. Ele está esperando que você se manifeste, utilize a autoridade.
Se levante com coragem, com ousadia. Em Timóteo ele falou que ele não deu espírito de covardia, ele deu espírito de ousadia e poder. Covardia não, isso não é dos filhos de Deus. Não é dos filhos de Deus, então repreenda essa covardia. Porque Deus nos deu espírito de ousadia, seja ousado. Repreenda esse inimigo que está na tua casa. Você tem autoridade. Use a fé, use a autoridade, não tenha medo. Medo é um demônio que aprisiona, que te impede de avançar. Toma posse dessa palavra. O Senhor marcou esse dia para falar com você. Aprenda com o melhor, aprenda com Jesus. Ele espera que os filhos se manifestem. Ele espera que os filhos se manifestem. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra. Toma a autoridade e aprenda com o melhor. E tenha fé, tenha ousadia e não tenha medo. Porque quem está te direcionando te garante a vitória. Te garante a vitória. Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus Cristo e eu declaro que todos nós somos mais do que vencedores. E eu profetizo que hoje você já se levantou dessa prostração, desse medo, dessa ansiedade, dessa angústia, deste luto. Você já se levantou. Já se levantou. O Pai já te colocou de pé. Está pegando nas tuas mãos. Está derramando bálsamo sobre o teu coração. Está te ajudando a voltar para o exército. E saber que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E saiba que Ele nos ajuda, Ele respeita a nossa estrutura. É a 30, 60, 100 por 1. De repente, hoje você consegue dar a Ele 30% só. Não tem problema. Ele te respeita, Ele respeita a sua estrutura. Ele vai esperar você conseguir passar pelo processo, até que você chegue ao nível de 60%, até você então dar 100% ao nosso Deus, de todo o investimento que o céu fez em você. Amém? Deus te abençoe e eu te cubro com o sangue de Jesus. E eu declaro que somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.